Boa tarde, no ar o seu Esporte Total aqui na telinha da Terceira Via TV. Vocês estão gostando dessa história de começar o programa com o hino, né? Hoje começa com o hino do Vasco, que o Vasco ganhou ontem, né, Luiz Cândido? Boa tarde. Boa tarde, Amanda. Mais uma vitória do Vasco, né? Mesmo jogando com uma equipe mista, quer dizer, o técnico, o Jorginho, poupou vários jogadores para já pensando na partida com o Fluminense, com o Botafogo também, com o Botafogo, primeira partida da decisão. Então ele colocou em campo uma equipe mista, deu oportunidade a vários jogadores e mesmo assim o Vasco venceu por 2-1. Venceu e venceu sem susto, né? O Gigante da Colina confirmou a classificação aí para a próxima fase da Copa do Brasil por 2-1, como o Luiz falou, dentro de casa em São Januário. Você tá vendo aí nas imagens, os gols surgiram apenas aí no segundo tempo. Caio Monteiro e Rafael Vaz colocaram o time Cruz Maltino em vantagem e Max descontou aí para os paraenses. O Vasco fez o dever de casa. Fez o dever de casa e, como dizem os torcedores mais fanáticos, né? Mais gozadores, dizendo, olha, já passou a Semana Santa, mas o bacalhau continua demais. Continua, né? Em alta. Bacalhau tá em alta. Tá em alta. Mais uma vitória. Mais uma vitória, exatamente. Já são 23 jogos sem perder. Sem perder. E o Vasco, numa situação dessa, eu acredito que o Vasco, se mantiver, até mesmo mantendo esse elenco, se o Riascos não sair, o Vasco tem tudo para levantar o caneco da Série B, que infelizmente ele vai disputar este ano, não é verdade? Agora, os demais times do Rio de Janeiro, é preciso que eles se reforcem, porque senão vamos ter mais um ano em que nenhum time do Rio estará brigando na cabeça lá do Campeonato Brasileiro. A briga vai ser para não cair, né, Luiz? Vai ser para não cair. Tem time aí, não vou dizer qual time não, mas tem um time aí que tudo indica que vai brigar para não cair. Nem precisa dizer, né? A gente assistindo aí as últimas campanhas, a gente já sabe. O adversário do Vasco na Copa do Brasil é o CRB, que derrotou aí o Ivinhema do Mato Grosso do Sul na partida de ida, né? E avançou sem necessidade de um jogo de volta. Venceu por 2-0, não tem jogo de volta, né, Luiz? Não tem jogo de volta, então vai ser o próximo adversário, inclusive, do Vasco, né? É o CRB de Maceió. Esses times do Nordeste, eles começam assim e tal, vão até um certo ponto do campeonato, né? De vez em quando, lá uma vez ou outra, eles pregam uma peça nos chamados grandes, mas normalmente eles vão até essa fase do campeonato, depois não passam mais adiante. De forma que eu acredito que o Vasco vai passar pelo CRB, até porque esses jogos com CRB de ida e de volta, se tiver jogo de volta, esses jogos vão acontecer depois da decisão com o Fluminense. Então pode entrar o time completo. Vai embalado também, né? Com certeza. Decisão com Botafogo, Luiz. Luiz invocou com o Fluminense hoje, né? Eu falei Fluminense? Não, estou dizendo... exatamente, final com o Botafogo. É porque o Fluminense é interessante. O Fluminense fez uma campanha melhor do que o Botafogo. Não é? Melhor do que o Botafogo na primeira etapa do campeonato. Venceu a Primeira Liga, né? Venceu a Primeira Liga e tudo mais. Mas o Vasco vai enfrentar o Botafogo em 2 jogos, né? Que serão realizados no Maracanã. Não é isso mesmo? Agora, ontem em São Januário, Amanda, o público foi decepcionante. Tinha 2.200 pessoas. Quase ninguém, né, Luiz? Ninguém. Você falou de Botafogo, o Botafogo também joga hoje, ó. Solta a tabelinha pra gente na Copa do Brasil. O Botafogo joga às 9h30 da noite contra o Coruripe. O primeiro jogo, o Botafogo venceu, né, por 1-0 na casa do adversário. E agora joga de novo o jogo de volta. Cada nome, realmente, de time de futebol, Coruripe. Geralmente são clubes que têm um nome, como esse Ivinhema também, Ivinhema, né? Tem nome da localidade, que é nome da localidade, né? Ali, então representa o município, então é uma honra, né? A torcida vai, é o nome da cidade, do município. Então é isso aí, mas assim, não tem nenhuma tradição no futebol brasileiro. Você falou do Fluminense, ó. Campeão da Primeira Liga, o Fluminense planeja evoluir ainda mais para poder brigar aí pelos títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Pelo menos essa é a ideia dos jogadores do Tricolor, que entendem que ainda não estão aí no melhor nível para poderem sonhar pelos principais objetivos aí da temporada. O elenco do clube segue treinando nas Laranjeiras e o próximo compromisso oficial será na quarta-feira da próxima semana
quando joga aí contra o Ferroviária de São Paulo. O Fluminense tem muito que melhorar se quiser ir bem no Campeonato Brasileiro, né? Que começa agora em maio. Isso se não sofrer aí uma decepção antes. Agora, porque o time do Fluminense realmente, ultimamente, eu não sei se tem alguma coisa a ver com esse problema do Fred, lá, uma coisa. Eu não sei o que realmente está acontecendo. Já estão, as eleições vêm aí, o presidente do Fluminense, ele já está apoiando um determinado candidato, que faz parte, é vice, se eu não me engano, dele. E a oposição já está acusando, fazendo acusações, né? Política, né, Luiz? Política interna, isso reflete muito, por incrível que pareça, no departamento de futebol e, consequentemente, na comissão técnica, no rendimento da equipe, porque é o reflexo, vem de cima para baixo. E, realmente, o Fluminense não vem se apresentando bem, o Fluminense tem deixado muito a desejar, e é um clube do Rio de Janeiro que precisa se cuidar, porque senão o brasileiro, gente, vai começar no dia... 14 de maio, né? 13 de maio, 13 e 14 de maio, quer dizer, está muito perto, entendeu? É preciso que as equipes se ajeitem, se reforcem, porque a coisa não está mole, não. O Fluminense, mesmo tendo vencido ali a Primeira Liga, fez um jogo terrível contra o Botafogo na semifinal do Carioca. Foi, né? Irreconhecível. Irreconhecível. O time treina hoje às 3 da tarde. Olha só, o Resende foi eliminado da Copa do Brasil ao empatar com o Ceará lá em Fortaleza. O empate foi 1-1. O time do Sul Fluminense saiu na frente com o Julián aos 15 minutos e até o final do primeiro tempo o Resende segurou ali a vantagem. Mas na etapa final, o Ceará colocou pressão e aos 22 minutos, Rafael Costa, que já jogou no Vasco, exatamente, empatou o jogo. Como o primeiro jogo disputado em Volta Redonda terminou com empate de 2-2, o resultado de 1-1, né, lá no Nordeste garantiu a classificação aí ao Ceará. E a gente explica, porque o Ceará fez 2 gols no campo do adversário. Isso. Gol fora de casa vale mais, né? Vale mais. E o Resende só fez 1 gol lá no empate. Se tivesse vencido por 1-0, o Resende estaria na próxima etapa. Mas não fez feio, não. O Resende até que fez uma... Porque empate, né? Eu conheço... Não, lá no Ceará é terrível. É um jogo assistido por quase 40 mil torcedores. É um caldeirão, dizer, é um caldeirão, fazendo aquela pressão. Não é brincadeira, não. Fez muito em aguentar até o final do primeiro tempo o placar de 0-0. É isso aí. O Muricy Ramalho, Luiz, está sofrendo pressão aí no Flamengo. Quem tem mais informações a respeito disso é a repórter Roberta Barcelos. Boa tarde, Bebeta. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Luiz Cândido. Olha, a eliminação para o Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca continua dando o que falar no Flamengo. O técnico Muricy Ramalho, que não vinha sofrendo muita pressão, passará a ser mais exigido por parte da diretoria. O clima entre as partes vem se tornando pior nas últimas semanas e a situação do comandante na Gávea pode se complicar caso a equipe não tenha um bom começo de Campeonato Brasileiro. O treinador, desde que chegou ao clube, vem cobrando uma melhor estrutura. Com o Maracanã e o Nilton Santos entregues para os Jogos Olímpicos, o treinador reclama da falta de definição de uma casa para o rubro-negro mandar seus jogos. A insatisfação ficou visível em algumas coletivas. Em uma delas, Muricy cobrou, inclusive, o presidente Eduardo Bandeira de Mello. Além disso, o comandante pediu a chegada de mais reforços para o Campeonato Brasileiro. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Bebeta. Luiz, essa questão da falta de estádio para exercer o mando de campo para os times aqui do Rio. A gente não tem Maracanã, não tem o Engenhão, tudo aí suspenso por causa das Olimpíadas. Isso é complicado, né? É muito complicado. Veja você, Amanda, que, por exemplo, o Vasco, por exemplo, não tem esse problema. Porque o estádio de São Januário está em perfeitas condições. Me parece que o Botafogo vai até bancar os seus jogos em São Januário no Campeonato Brasileiro. Pelo menos a maioria dos seus jogos. Isso para não sair de perto da sua torcida. Pode jogar até fora, pode jogar em Cariacica, pode jogar em Juiz de Fora, mas o Botafogo vai bancar a maioria dos seus jogos lá em São Januário. Agora, é realmente horrível. O Botafogo pensou até em aproveitar o Caio Martins em Niterói, num convênio com a prefeitura da antiga capital fluminense, mas o negócio não andou e tudo mais, apenas aqui... Não, e a reforma teria que ser
muito grande. Uma reforma, porque exatamente. O Caio Martins não tem condições de receber um grande jogo, por exemplo. Exato, não. Entendeu? De forma que é lamentável isso. É lamentável. Nós vamos ter jogos aí no Brasileiro, inclusive, jogos do Fluminense que vinha jogando no Maracanã, na verdade, o do próprio Flamengo. Esses jogos vão ser, com certeza, fora do Rio de Janeiro. Ah, deve porque ser eles lá não por têm, Manaus, porque não Juiz tem de nenhuma Fora, afinidade Brasília. de Flamengo e Fluminense com o Vasco. Você sabe muito bem disso. É verdade. E o Flamengo estreia aí no Campeonato Brasileiro contra o Sport. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Você, claro, não sai daí.